Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e estaremos aqui mostrando, nessa videoaula, algumas informações sobre esse dispositivo que é muito útil para quem é estudante, técnico, engenheiro, que precisa fazer e projetar circuitos eletrônicos e fazer o estudo da eletrônica também. Esse dispositivo é a protoboard. A protoboard, para que ela serve? Toda vez que a gente faz um projeto de eletrônica, dificilmente a gente, a menos que seja muito simples, dificilmente a gente faz diretamente ele na placa de circuito impresso. Geralmente é feito o quê? Geralmente usamos a protoboard para colocar os componentes do nosso projeto e depois testar. Por que a gente precisa da protoboard? Em função da facilidade. Na protoboard, a gente pode pegar e rapidamente fazer o quê? Trocar os componentes de posição. E rapidamente podemos fazer o quê? Tirar o componente e colocar outro. Então, a criação de protótipos é muito facilitada quando a gente usa a protoboard. Para a gente poder começar a utilizar ela, a gente tem que entender as várias regiões que compõem a protoboard e como os furos estão interligados eletricamente. A primeira informação importante que a gente tem que observar é o seguinte: quando a gente pega a protoboard, a gente repara que tem uma região que é um baixo relevo. Essa região de baixo relevo separa eletricamente essa parte dessa parte aqui. Então, a gente tem essa região bem aqui, que tem vários furos, que a gente tem que entender como é que cada furo está interligado eletricamente com o outro. Para a gente poder comprovar, vamos fazer um pequeno circuito eletrônico. Aqui uma bateria de 9 volts, aqui uma lâmpada. Para a lâmpada funcionar, ela precisa de quê? Precisa do menos e do mais. O menos eu vou colocar aqui direto. Então o menos tem o tempo todo. O que falta para a lâmpada acender é o mais. Quando eu toco aqui o mais, acende. Vamos colocar o mais bem aqui, por exemplo, nesse furo. Você vai observar o seguinte: se eu pegar o fiozinho da lâmpada e colocar na lateral, a lâmpada não acende. Se eu colocar aqui na outra lateral, no caso agora no lado esquerdo, a lâmpada também não acende. Mas se eu colocar no furo que está logo abaixo dele, a lâmpada acende. Então existe contato elétrico entre esse furo aqui que está instalado o mais da bateria e o furo de baixo. Se eu colocar no furo logo abaixo, ela também acende. Embaixo ela acende e embaixo ela também acende. Então essa coluna de furos está eletricamente interligada. Eu posso colocar em qualquer onda lateral e ela não vai acender. Não tem contato elétrico. Só tem contato elétrico aonde? Na coluna. Então a gente fica evidenciado o quê? Que as colunas representam o quê? Cada coluna representa um circuito elétrico separado. Lateralmente não tem contato elétrico. Agora na vertical tem contato elétrico. Detalhe. Lembra aqui que eu falei dessa parte aqui que tem um baixo relevo? Quando a gente coloca o fio na mesma coluna, ela não acende. Ou seja, esse baixo relevo aqui representa uma isolação também. Então a única região que existe contato elétrico é na vertical até a região do baixo relevo. Esse é o primeiro ponto a ser observado. Ah, e por que existe esse baixo relevo? Muito simples. Ele existe para colocar o quê? Colocar circuito integrado. Não teria como a gente colocar circuito integrado nessa região aqui. Se a gente colocasse ele, por exemplo, assim, ele ia fazer o contato elétrico daqui para cá, entre esses dois pinos aqui. Ia fazer um curto-circuito. Se a gente colocasse ele assim, ia fazer um curto-circuito em todos os pinos da lateral. Nessa lateral e nessa lateral. Então a única forma de colocar um circuito integrado na protoboard é dessa forma.
Cada pino está isolado entre si. Essa colunazinha aqui está ligada nesse pino, essa coluna nesse pino, essa coluna nesse pino, essa coluna nesse pino. A mesma coisa desse lado. E eles estão eletricamente isolados entre si. Tanto circuitos integrados pequenos quanto circuitos integrados maiores. É só encaixar. Para remover, colocar uma chave de fenda pequena embaixo e fazer a extração com cuidado. Então vamos montar, agora que a gente já sabe, dessas regiões aqui da protoboard, vamos montar um pequeno circuito elétrico, para a gente logo exercitando a prática da montagem de circuitos elétricos em protoboard. Vamos começar montando esse pequeno circuito. Vai ser uma bateria de 9 volts conectada em uma lâmpada através da protoboard. Aqui a lâmpada e aqui a bateria de 9 volts. Qual é a primeira conexão elétrica que existe entre o mais da bateria e um lado da lâmpada? Então, gente, eu tenho que pegar esse mais da bateria e colocar em um fio da lâmpada. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o mais da bateria e colocar em um furo qualquer. O que a gente viu? Só existe ligação elétrica na região da vertical. Ok? Na região da vertical. Então eu posso pegar um fio aqui, o fio da lâmpada, e colocar aqui, na vertical. Até o limite de onde? Até o limite do baixo relevo. Qual é o outro ponto elétrico que tem outra conexão elétrica? Entre o menos da bateria e o outro fio da lâmpada. Então, o menos da bateria, que é esse aqui, eu tenho que fazer um contato elétrico com quem? Com o outro fio da lâmpada. Eu não posso usar mais essa coluna aqui, porque senão eu estaria fazendo um curto-circuito. Eu posso usar o quê? Qualquer outra coluna. Tomando cuidado o quê? De pegar o outro lado do fio da lâmpada e colocar nessa mesma coluna. O resultado é que a lâmpada vai acender. Vamos montar outra agora. Vamos montar esse mesminho, só que agora botando agora uma chave para controlar. A bateria vai estar aqui, só que eu vou ter uma pequena chave. E aqui eu vou ter a lâmpada. Para a lâmpada funcionar, ela precisa do quê? Precisa do mais e do menos. O menos já está chegando direto. O mais está até aqui, ó. Precisa do quê? Precisa que a chave seja fechada para esse mais aparecer bem aqui e fazer a lâmpada funcionar. Então a gente vai controlar. O acendimento da lâmpada em função da gente fechar essa chave ou não. A chave que vamos usar vai ser essa bem aqui. Os contatos dela, eu soldei 2 pedaços de fio. E aqui, em uma posição ela está aberta, outra posição ela está fechada. Então vamos ver. Primeiro ponto. O mais da bateria tem que ser ligado aonde? Tem que ser ligado em um dos lados da chave. Então tem a bateria. Vou colocar ela em uma coluna qualquer. Vou pegar um dos fios da chave e vou colocar na mesma coluna da bateria de 9 volts. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O outro lado da bateria, da chave,
tem que estar ligado na lâmpada. Colocar uma ligação elétrica entre a chave, o outro lado da chave e a lâmpada. A chave só sobrou esse fio aqui que vem da chave. Então a gente tem que pegar a lâmpada, que está bem aqui, pegar um dos fios dela e fazer um contato elétrico com o outro lado da chave. Eu não posso mais usar essa coluna bem aqui, ela já está usada. Eu vou ter que usar uma coluna livre para fazer a ligação entre o fio da lâmpada, e o fio da chave. Já foi feita a ligação. Vai continuar. A última ligação, o outro fio da lâmpada na bateria no menos da bateria de 9 volts. O menos da bateria de 9 volts está bem aqui. Eu tenho que ligar ele com quem? Com esse outro lado aqui do fio da lâmpada. Eu não posso usar nem essa coluna, nem essa coluna bem aqui. Tem que usar agora quem? Uma terceira coluna. Então agora o que? A chave está na posição de fechada e a lâmpada acendeu. Quando eu mexer a chave, a lâmpada apaga. Então eu consigo controlar a lâmpada através dessa chave. Ok, pessoal. Para finalizar a parte de protoboard, vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu tenha uma bateria aqui, mais e menos. E eu tenha vários dispositivos que eu preciso ligar nela. Uma lâmpada, um resistor, outra lâmpada, outro resistor. Eu tenho que pegar cada dispositivo desse, colocar um menos da lâmpada e um menos da bateria e um mais da bateria. Eu poderia fazer assim, por exemplo, o menos daqui, colocar aqui, o mais aqui, colocar aqui. Lançar um outro fio. Colocar o menos aqui, colocar o mais aqui. Lançar um outro fio, menos e mais, lançar outro fio, menos e mais. Eletricamente está correto? Tá. Qual é a desvantagem? A desvantagem foi a quantidade de fios que foram lançados para fazer a alimentação de cada dispositivo. Vocês concordam que seria bem mais prático fazer o seguinte? Tendo aqui a mesma bateria e os dispositivos, imagine que eu colocasse aqui um barramento de menos. E aqui eu colocasse um barramento de mais. Barramento de mais. Barramento de menos. Eu quero botar um menos aqui. Então eu puxo aonde? Puxo do barramento de menos. Eu quero um menos aqui. Puxo um fio do barramento de menos. Puxo um fio do barramento de menos, puxo o fio do barramento de menos. Já tem um menos em cada dispositivo. Eu quero colocar um mais aqui. Puxo um jumpzinho daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Vocês concordam que eletricamente esse aqui está igual a esse? Tá. A diferença foi que o circuito ficou bem mais organizado e a quantidade de fios foi bem menor. Pois bem, esse mesmo raciocínio é aplicado também para a protoboard. Por quê? Imagina que você tenha vários dispositivos que você precisa estar interligando. Vários. Se você pegar, por exemplo, a bateria e colocar aqui, quando você fosse colocar os vários dispositivos, por exemplo, várias lâmpadas, você teria que sair jogando vários fios de um lado para o outro. Então o que foi criado? Foi criada essa outra parte aqui da protoboard, essa área bem aqui. Essa área aqui funciona, que tem essas duas fileiras, ela funciona igualzinho a um barramento. Vamos entender ela. Vocês se lembram
que eu falei que essa região aqui, ela é eletricamente conectada na vertical, pois essas fileiras são eletricamente conectadas na horizontal. Vamos comprovar. Eu vou pegar aqui a lâmpada e vou fazer, em vez de enrolar o fio que a gente fez na primeira vez, vamos usar o próprio protoboard. Colocar o menos direto na lâmpada. O mais da lâmpada vai depender de quem? Vai depender de eu fechar esses dois contatos. Então eu vou colocar ele bem aqui, no primeiro ponto. Se eu colocar no fio que está no ponto que está abaixo dele, a lâmpada não acende. Não tem contato elétrico. Agora, se eu colocar na lateral, ela acende. Repara que todos os furos da mesma linha, ou seja, na horizontal, tem conexão elétrica. Já embaixo, não tem. Mesma coisa se aqui for com a linha de cima. Vou colocar agora na linha de baixo. Mesma coisa, se eu colocar no furo logo acima, a lâmpada não acende. Mas se eu colocar na lateral a lâmpada acende. Então o que temos aqui? Temos essa região aqui, essa linha, que pode ser uma linha, por exemplo, uma linha de mais. E embaixo temos a linha de menos. Então, se eu for alimentar um circuito desse, como é que eu poderia fazer? Em cima eu coloco o mais da bateria, embaixo eu coloco o menos da bateria. Quando eu quiser alimentar os consumidores, eu pego o meu consumidor, por exemplo, essa lâmpada, coloco em colunas separadas, para a gente não fazer curto-circuito, e faz a interligação. E aí entra o último componente da protoboard, que são quem? São os jumpers. O jumper pode ser como? Pode ser esse jumper aqui que a gente compra, certo? Que já é apropriado. Ou você pode fazer usando um pedacinho de cabo de rede, tá? Então, usando o jumper apropriado mesmo, eu vou pegar o mais do meu barramento e vou colocar em um dos fios da lâmpada. Depois eu vou fazer o quê? Vou pegar o menos do barramento e vou jampear com o outro fio da lâmpada. O resultado é que a lâmpada vai acender. Então você percebe que eu poderia ter várias lâmpadas aqui. Bastaria eu fazendo o quê? Ou outros consumidores qualquer. Bastaria eu só precisaria puxar a alimentação. Para finalizar, um outro detalhe muito importante é o seguinte: por que existe esse jumpzinho aqui? Esse jumpzinho eu vou explicar agora para que ele serve. Fazendo aquele esquema de novo. Botando o menos direto e aqui o mais da lâmpada. Repara que até aqui, ó, tem contato elétrico. Esse mais aqui ele tem que se propagar até aqui. Repara que ele vai. Só que repara esse jumpzinho bem aqui. Se a gente tirar esse jump, não tem mais o mais. Por quê? A protoboard, ela até aqui, ela tem contato elétrico. Quando passa para esse outro lado bem aqui, não tem contato elétrico, certo? Então, para a gente poder fazer esse barramento completo, já que ela é dividida no meio, na parte do barramento, a gente é obrigado a fazer o quê? Colocar um pequeno jumpzinho. Ok? Aí sim o barramento fica completo. Mesma coisa no lado do menos. O menos, ó, coloquei agora no menos, tem contato elétrico até aqui e aqui não tem. Então, para poder fazer esse barramento menos completo, a gente tem que colocar um jumpzinho. Então a gente vai fazer isso em quem? Em todas as partes que tem o barramento, a gente tem que colocar esses jumps. Ok, gente? Essa aqui foi a aula básica de protoboard, onde a gente mostrou vários pontos interessantes. Espero que tenha tido informação útil para vocês. Quem gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal e obrigado.